Bom, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem por aí. Hoje eu vou falar sobre a evolução do Delphi durante esses 30 anos de existência dessa linguagem, né? Primeiro, para quem não me conhece, eu sou o Jorge De Luca, eu sou embarcadeiro MVP cá em Portugal. Já trabalho com tecnologia aí há mais de 30 anos, com Delphi desde a versão 1. Cá em Portugal há 17 anos, né? Sou formado também em análise de sistemas, aqui em Portugal, engenharia informática. Comecei uma comunidade voltada para os desenvolvedores Delphi cá em Portugal, tá? Aqui é a Luso Delphi, tem aí o QR Code e o Linktree, que vocês podem aceder à nossa comunidade. Temos lá o LinkedIn, o YouTube, Instagram, tem o Telegram do grupo também. Fizemos um evento em setembro, né? Até mesmo a Danisoft, o Nuno, o Klaus participaram do evento. Todos os vídeos que foram gravados estão no nosso YouTube, para quem quiser dar um salto lá no nosso canal para ver o que aconteceu nesse evento. Foi muito bacana. E tivemos aí um acréscimo, né, uma ajuda do nosso amigo João Ferreira, que no próprio dia do evento foi nomeado também como MVP cá em Portugal. Se calhar ele está aí participando aqui do evento da Danisoft também como ouvinte. Foi o primeiro Delphi Connect feito em setembro pela Luso Delphi. Agradecer aqui a Danisoft pelo convite. Muito obrigado aí. Mais um evento participando com a Danisoft. Eu também estou à frente, juntamente com o João, como o Marcelo disse, estou à frente do programa acadêmico cá em Portugal. Para quem quiser mais informações sobre o programa acadêmico, entre em contato comigo. Tem aí o meu e-mail, george.deluca@lusodelphi.pt. Né? Temos aí licenças tanto para instituições públicas quanto instituições privadas. É um pouco diferente tanto para um quanto para outra. Mas se algum colega que esteja a participar aqui trabalha numa instituição de ensino ou conhece alguém que queira instalar, utilizar o Rádio Studio numa escola, numa universidade, entre em contato que eu terei todo o gosto de apresentar as vantagens de utilizar as licenças acadêmicas do Rádio Studio. Okay? Bom, o que eu vou falar hoje aqui é sobre a evolução do Delphi nos últimos anos. Não é? Vou falar aqui um pouco sobre o histórico, né, do Delphi. Como muitos sabem aqui, o Delphi esse ano fez 30 anos de existência, fez 30 anos de aniversário no dia 14 de fevereiro passado. Então, o nosso queridão, o Ian Barker, nosso developer advocate, fez uma série de 30 vídeos falando sobre o Rádio Studio, sobre Delphi, C++, que vocês podem depois conferir lá no canal da Embarcadeiro. Esses vídeos todos falando sobre Rádio Studio. Acho que é bem interessante para quem curte aí o Rádio Studio, Delphi, C++, saber a evolução dessa linguagem, dessa ferramenta que é muito querida dentro da comunidade e por muitos desenvolvedores cá em Portugal e no mundo inteiro. Bom, o Delphi ele foi criado, né, como muitos sabem, ele foi criado em fevereiro de 95, né, o Delphi 1. Eu trabalhei com essa linguagem, com essa versão, desculpe. Fiz muito software com essa versão, logo quando ele foi lançado, e isso foi um boom na época que ele foi criado. Ele criou o conceito RAD, né, que é o Rapid Application Developer, ou desenvolvimento rápido de aplicações, com muita segurança, muita estabilidade e uma performance que não se via naquela época, né? Foi
uma IDE, uma ferramenta ainda em 16 bits, criado para o Windows 3.1. Se calhar muitos aqui que estão presentes nem sabem de como era na época o Windows 3.1 e o próprio BDE, né? Hoje o BDE é uma ferramenta já bastante obsoleta, mas na época o BDE você conseguia aceder a vários, conectar a vários bancos de dados diferentes com apenas uma aplicação que era o BDE. Você conseguia aceder ao Oracle, ao Firebird, ao Interbase, ao DBase da época. Então, através do BDE, você tinha uma centralização de todos esses bancos de dados numa única ferramenta e o Delphi depois, através da linguagem, você conseguia fazer toda essa conexão. Isso foi muito revolucionário na área de desenvolvimento de software nessa altura. Depois nós tivemos aí o Delphi 5, tivemos outras versões entre o Delphi 1 e o Delphi 5, obviamente, mas o Delphi 5 foi o grande boom também. Quando ele foi lançado, já era uma ferramenta para 32 bits. O 32 bits já veio desde a versão 2 do Delphi, né? Mas foi nessa versão que o Delphi criou, os desenvolvedores, né, criaram o T-Frame, né, que é um pequeno formulário que depois vocês podem distribuir em vários formulários como se fosse uma herança visual, né? O Action List, o Action Manager, tudo isso foi criado nessa versão do Delphi. O List View, o T3 View também foi criado, o Midas, ou Midas, né? Com a possibilidade de distribuição das aplicações. E essa versão foi muito divulgada. Aliás, eu conheço até muitas empresas que até hoje utilizam o Delphi 5, né? Mas o Delphi 5 foi destronado, digamos assim, pelo Delphi 7. E aí esse sim foi uma versão que muitas empresas utilizaram durante muitos anos, né, pela sua estabilidade, as ferramentas que ele criava, como, por exemplo, o DB Express. Apesar do DB Express ter sido criado no Delphi 6, mas foi mesmo no Delphi 7 que ele foi bastante utilizado, né? O próprio DataSnap, com onde vários projetos começaram a ser criados como multicamadas, ou seja, vocês tinham o servidor de aplicação e os clientes distribuídos através de vários computadores distribuídos pelo mundo inteiro até. Né? O WebSnap, o WebBroker, a integração do HTML com o XML diretamente pelo Delphi, isso tudo foi feito dentro do Delphi 7. Na época também foi criado o BSS, o Bourne Socket Server, que foi uma substituição do Midas, também para fazer a conexão de clientes através de multicamadas com TCP/IP. Né? Hoje, certamente, nós temos o REST Server e outras ferramentas, mas na época era o que existia e funcionava muito bem. Né? Eu mesmo tive várias aplicações utilizando o PSS na época e era uma coisa muito fantástica, porque você colocava, como hoje, as regras do negócio no servidor e o cliente consumindo as funcionalidades do servidor. Bom, falando aqui um pouquinho como é que foi essa transformação toda, né? O Delphi começou na Borland. Em 2006, a CodeGear fez uma separação dos produtos voltados para programação, banco de dados. O Delphi, C++, o Interbase foi toda para CodeGear, dando uma continuidade no trabalho, né? E já em 2008, a Embarcadero adquire a CodeGear, com todo esse pacote de ferramentas, né? O Delphi, C++, o Interbase, e finalmente, em 2015, a Idera,
que é um grupo de investimento, adquire a Embarcadero e coloca no guarda-chuva de ferramentas de desenvolvimento, o DevOps, né, da Idera, tanto para banco de dados quanto para monitorização das ferramentas. A partir da Idera, né, a partir de 2016, eles começaram a fazer um trabalho muito importante para o Rádio Studio, para a comunidade também. Criaram uma série de versões que vocês estão a acompanhar até hoje, desde a versão Berlim até a versão Florence, com todas essas ferramentas, né? Criadas, essas funcionalidades criadas nessas versões, e foi uma evolução enorme. Desde da volta do MDI, como o Nuno falou na apresentação dele, que foi todo redesenhado, porque a Microsoft deixou de dar suporte. Hoje, a versão Florence, com seu operador ternário também, o Nuno falou sobre isso, mas também outras funcionalidades que cada versão foi evoluindo cada vez mais no Delphi. O multi-device design, o compilador Linux para 64 bits, o inline, variáveis inline, a forma de você IDE para ela ficar mais escura, várias funcionalidades, os estilos na VCL, e um ambiente muito mais estável, com muito mais inovação a cada versão que é lançada do RadStudio e também do Delphi, no caso. Falando aí um pouquinho da IDE, nós tivemos aí várias evoluções na IDE, nós tivemos melhorias nos ícones da aplicação, os actions, as telas responsivas, os text hints. Você, se pegar uma aplicação feita em Delphi 7 e recompilá-la numa versão mais nova, vocês vão ver que é muito mais rápido essa compilação, fora os templates que nós temos também para agilizar a construção de novas aplicações, como a criação de apps, consoles, apps para Android, iOS, livrarias, aplicações para Windows. Tudo isso agiliza de uma forma que a gente não precisa criar do zero, tendo esses templates. Então, a IDE do Delphi é uma forma, né, voltando ainda para o conceito RAD, é uma forma de podermos agilizar os nossos projetos dentro do Delphi, dentro do RadStudio. Isso é um diferencial muito grande que a gente tem no mercado hoje ao trabalhar com Delphi e com RadStudio. E por aí ainda vem muito mais. Não é? O Florence já veio com muitas funcionalidades novas, o Nuno falou isso ainda há pouco. Temos aí também a implementação do Gerrit, onde é um gerenciador oficial de pacotes no RadStudio, o que nos permite instalar, atualizar e gerir todos os componentes e bibliotecas, frameworks e ferramentas diretamente da IDE, sem uma necessidade da gente ter que fazer um download fora da ferramenta e precisar de um manual para poder fazer essas configurações dentro da IDE. Obviamente que ainda existem alguns pacotes que muitos desenvolvedores utilizam que não estão no Gerrit, mas aqueles mais comuns, por exemplo, o JEDI, o Fast Report, etc., que muitos desenvolvedores utilizam hoje em dia, vocês conseguem utilizar através do Gerrit dentro da IDE do Delphi. E
Não esquecendo também a integração da inteligência artificial na IA. Isso é uma grande cereja do bolo, né? Onde a gente consegue aí integrar no Code Inside da IDE qualquer uma dessas IAs que existem no mercado, o ChatGPT, o Gemini, o Cloud, e o Olhama, que é o caso de se vocês não, muitas empresas não, até mesmo por causa do RGPD, não podem utilizar essas ferramentas online e têm que utilizar vocês conseguem utilizar o Olhama, que é a ferramenta de IA offline, né? Além disso, ao utilizar a IA na IDE, você consegue, através dele, uma ajuda para encontrar bugs, otimizar código e adicionar testes unitários. Tudo isso é a evolução da IDE do Delphi, do RadStudio, que vem desde lá, desde 94 para cá, quando a gente vê essa evolução do Delphi 1 até a atual RadStudio Florence, a gente consegue ver que a curva de melhorias é bastante alongada para o que nós precisamos utilizar na ferramenta. Falando um pouco aí da linguagem Delphi, né? O Delphi ele foi derivado do Objective Pascal. Hoje a gente não consegue mais dizer que Delphi é Turbo Pascal ou Objective Pascal. Delphi é a linguagem em si. Né? Já está bastante afastado do original do Objective Pascal. Então hoje muitos dizem que é a linguagem Delphi. Né? A linguagem, você hoje já consegue compilar, como o próprio Nuno falou, já são 9 compiladores que vocês conseguem compilar para diversas plataformas dentro do Delphi, né? Tanto compilação 32 bits, 64 bits, tem a própria IDE já em 64 bits, que a gente consegue ultrapassar a barreira dos 4 GB de memória RAM. E para quem tem aí aplicações muito grandes, né, com muita linha de código, o problema resolve, se a gente não tem mais o erro de out of memory, né, a gente já consegue ultrapassar esse tipo de problema. Fora a compilação para Linux 64, para Android, para Mac, para iOS, tudo isso com um único código, com algumas diretivas de compilação, você consegue gerar as suas aplicações para essas plataformas todas. Temos aí um suporte completo, né, para orientação objeto, né? O Delphi até hoje você consegue fazer uma aplicação orientada a eventos, mas também uma aplicação 100% orientada a objeto, né? Ou mesmo uma outra aplicação procedural. Todos os sabores você consegue fazer hoje dentro do Delphi. Já conseguia fazer desde da versão 1. Nós temos a evolução da linguagem, mas aquilo que aprendemos desde a versão 1, a gente consegue fazer na última versão, que é a Florence do Delphi. Ou seja, a curva de aprendizado que um programador Delphi tem hoje, né, caso ele começou, eu digo até pelo meu caso, eu comecei a desenvolver em VCL somente, em 16, 32 bits, e depois com a criação desses outros compiladores para Android, para iOS, para Linux, a curva de aprendizado para eu poder entender como eu posso fazer as aplicações nessas outras plataformas é muito simples. É só uma questão de entender como essas outras plataformas trabalham. Mas a programação em si vai ser a mesma, vai ser Delphi. Não é? Isso é uma grande vantagem hoje em dia dentro do mercado. Depois nós temos aí vários outros recursos que foram inseridos na aplicação, diversas diretivas de compilação para Windows, para Android, para iOS, justamente para que
a linguagem se adapte a essas outras plataformas, né? Temos aí vários recursos que foram criados, o generics, os métodos anônimos, variáveis inline, as funcionalidades de recorde. Isso eu uso muito. Trouxe até aqui um exemplo de como vocês podem utilizar o atual recorde dentro do Delphi. O suporte Unicode, a integração com Bluetooth e IoT, né, que é a internet nas coisas, tudo isso você consegue desenvolver com Delphi hoje em dia. Né? Nós temos aqui, eu trouxe esse exemplo do recorde, né? O recorde hoje não é simplesmente um amaranhado de variáveis que vocês conseguem colocar, mas é, na realidade, uma forma de vocês criarem mais potencial para esse tipo de variável. Nós podemos criar construtores, métodos, propriedades. É permitido encapsular dados sem precisar de uma classe e são muito mais leves do que vocês criarem uma estrutura em classe. Porque o próprio compilador vai criar e vai destruir essa variável quando vocês forem utilizar no vosso código. Esse exemplo, por exemplo, desse recorde, repara que é muito parecido com uma estrutura de uma classe, mas eu não preciso obrigatoriamente instanciar essa variável e depois destruí-la, que o próprio compilador depois vai fazer isso por si só. Tá? Então, torna-se muito mais simples de se utilizar. Eu, particularmente, utilizo muito os recordes, só para dar aqui um exemplo. Às vezes, nós temos lá uma função, uma procedure, e temos lá os parâmetros, né? E aí, com o decorrer do tempo, às vezes a gente precisa colocar mais parâmetros nessas procedures. O que eu faço, geralmente, é colocar o parâmetro como um recorde, e se eu precisar depois acrescentar mais parâmetros, eu vou e meto dentro crio uma variável no próprio recorde e me facilita a trabalhar com aquela função ou procedure. Ok? Depois temos aí também várias classes nativas dentro do Delphi. Nós temos aí as classes para poder fazer compactação, que é o zip, o hash, o encode, para poder codificar strings em UTF-8, por exemplo. Classes para trabalhar com JSON, file, datas, comunicação HTTP. Eu, por exemplo, tenho uma aplicação que modifiquei toda a forma de comunicação utilizando essa classe ATNet HTTP Client, né, que foi uma evolução também da linguagem, é uma classe nova para poder fazer as comunicações TCP/IP. E a comunicação da minha aplicação com APIs externas ficou muito mais rápida, né? Essa classe ela é muito rápida quando você utiliza. Depois nós temos aí classes para o Azure e para o AWS da Amazon, que foi criada, se não me engano, no RadStudio 10, que facilita muito a utilização da integração com esses dois serviços na nuvem, o Azure e o AWS, onde a gente consegue, de uma forma muito simples, criar rotinas de backup, consumir containers, utilizar NoSQL, tudo isso com componentes já nativos dentro do Delphi, né? Dentro do RadStudio, no caso do Delphi. Né? Temos aí também os threads e as tasks, e falando em thread e tasks, nós temos aí um lançamento do livro do meu colega MVP também brasileiro sobre multithreading. Quem tiver interessado consegue adquirir esse livro na Amazon.es. É um livro que está em português do Brasil ou também em inglês. Só para vocês verem como a comunidade Delphi ainda é muito ativa, até hoje, há 30 anos, é muito ativa no mercado. Então,
o desenvolvedor Delphi nunca vai estar sozinho quando tiver alguma dúvida. Tem a própria Luz Delphi, tem outras comunidades dentro no mundo que divulgam, que tiram dúvidas, que criam cursos, informações para quem está a trabalhar com essa linguagem ou que quer começar a trabalhar com essa linguagem. Então, fica aí a dica também desse livro, que é um livro muito recente, foi lançado no final de outubro, se não me engano, sobre Delphi. Depois temos aí algumas ferramentas que são utilizadas dentro do Delphi, o próprio Form Design, o Object Inspector, o Structure View, o Code Editor, tudo isso foi criado no decorrer algumas dessas desde o início da versão 1, mas outros, por exemplo, o Strict View, quando criaram, para a gente poder ver a estrutura do formulário com os componentes, né, facilitou bastante como que estão os componentes, como é que está a árvore dos componentes, né? Antigamente nós precisávamos ficar arrastando os componentes um para o lado do outro para a gente saber aonde estava ligado cada componente. Agora não. E fora a nova funcionalidade que vocês também conseguem esconder os componentes não visuais, né? Por exemplo, as queries, os data sources, vocês conseguem hoje esconder esses componentes para poder visualizar somente o layout que existe no formulário. Isso, antigamente, nós tínhamos que instalar um plugin adicional no Delphi para poder ter esse tipo de funcionalidade. Hoje não, isso já está nativo na própria ferramenta. Sem falar também na integração das ferramentas de versionamento nativas já na IDE do Delphi, como o Gerrit, como o Subversion, que vocês podem integrar isso diretamente, né, configurar isso diretamente na IDE, né, do Delphi. Falando aí agora um pouquinho sobre banco de dados, né, tivemos aí, como falei, mencionei sobre o BDE. Do BDE tivemos o DB Express, que foi também bastante utilizado nas ferramentas, nas aplicações que nós desenvolvemos. E hoje nós temos o Faridac, que assim como o DB Express, só que com muito mais tecnologia, com muito mais funcionalidades, nós conseguimos conectar, aceder a vários bancos de dados, como o SQL Server, Oracle, SQLite, MySQL, uma panóplia de banco de dados que nós podemos utilizar hoje através do Faridac. O Faridac também é uma evolução, né, dessa tecnologia de acesso a banco de dados. Saímos do DB Express, fomos para o Faridac. E para quem quiser fazer uma conversão da sua aplicação que utiliza DB Express ou mesmo o BDE para o Faridac, existe a ferramenta no Delphi que já vem na instalação do Delphi para poder vocês fazerem essa conversão. Me fugiu agora o nome da ferramenta, mas quem tiver interesse pode mandar uma mensagem que depois eu respondo. Sempre me foge o nome dessa ferramenta, mas eu fiz isso numa aplicação e tipo, em 2 minutos você já tem a aplicação toda convertida para Faridac. Ainda a falar sobre banco de dados, nós temos aí o Data Explorer, que acessa diretamente os dados do banco de dados pela a IDE, né, tanto em Faridac quanto em DB Express. Vocês conseguem visualizar, alterar os dados diretamente através do Data Explorer. O Data Explorer também vem desde lá de trás das versões mais antigas até hoje. Coisa que a gente não tinha lá na versão 1, a gente sempre tinha que ter uma ferramenta separada para poder, nem que seja só visualizar os dados dentro uma visualização rápida dos dados. A gente consegue fazer isso dentro do próprio ambiente do Delphi.
Falando em desenvolvimento cross-plataforma e web, o Delphi, a gente consegue, como já foi falado várias vezes aqui, compilar em várias plataformas. A gente consegue integrar essas aplicações também diretamente da ferramenta em lojas como do Google, a App Store ou mesmo do Windows. Tudo isso através da ferramenta diretamente. E não só o WebStencil, o Nuno falou sobre o WebStencil também, que é nós temos outros componentes, obviamente, em Delphi, que fazem esse tipo de aplicações para a web, mas hoje nós temos o WebStencil, que é uma ferramenta nativa criada pela própria embarcadeira, que isso é uma coisa muito importante. Os outros componentes, as outras ferramentas que eram utilizadas dentro do Delphi, né, por exemplo, o IntraWeb, ele não era desenvolvido pela embarcadeiro. O WebStencil é desenvolvido pela embarcadeiro, né? Então, a gente tem que ter a noção e a certeza que isso vai ter continuidade, né? Porque foi desenvolvida pela própria empresa desenvolvedora da ferramenta, ok? Então, para trabalhar com o WebStencil, ele utiliza o WebBroker e o HTMLX, Unicode, tudo isso para poder gerar as suas aplicações web. Eu, particularmente, ainda não me explorei muito o WebStencil, pretendo fazer alguma aplicação com ele, e eu estou muito empolgado para poder trabalhar com essa nova funcionalidade dentro da ferramenta. Depois nós temos aí algumas ferramentas que podem ser utilizadas como um back-end, o próprio RAD server também da embarcadeiro. Nós temos aí o antigo DataSnap, temos aí o Delphi MVC Framework, que é uma ferramenta de terceiro, o próprio Horse também, que é open source. Já temos aí bastante softwares criados para serem APIs, utilizando o Horse e também o RAD Server, para fazer aplicações com SOAP ou REST. Tá? Temos aí integrado na ferramenta o Boss, que é um gerenciador de pacotes padrão Node.js, que é uma ferramenta open source também, que tem a mesma ideia do NPN. E ele facilita o uso e a partilha de bibliotecas, controle de versões e automações dentro de tarefas, dentro do Delphi. Vocês conseguem instalar classes ou pacotes de Delphi pelo Boss, e ele já vai ser integrado diretamente na linguagem, ok? Diretamente no software que vocês querem criar. E isso também foi uma evolução, foi bastante interessante, que, de novo, eu não preciso manualmente, né, como se diz em Alapata, instalar essas classes ou esses pacotes abrindo esses pacotes e instalando o próprio Boss. Ao instalar pelo Boss, eu já consigo fazer isso. Temos aí alguns projetos open source utilizando o Delphi, o próprio Horse, como eu citei ainda há pouco, Boss, o REST Request for Delphi, que é uma biblioteca também gratuita, open source, que facilita o consumo de serviço REST, né? Ele consome aplicações, APIs REST muito facilmente. O dataset Serialize, que é uma biblioteca também open source para converter automaticamente datasets em JSON ou vice-versa, tá? Vocês conseguem lá pegar um FD Query, um tclient dataset e fazer a conversão JSON dataset e vice-versa. Tudo isso, tanto o REST for Delphi, tanto o Dataset Serialize, foram feitos pela própria comunidade, né? Feito por MVPs
experientes que utilizam Delphi, né? O Delphi Community, que também foi citado pelo Klaus. Hoje estamos na versão 13 Florence, e o Delphi Community está na versão 12, mas é um poder do Delphi gratuito para quem quiser começar, e ele é perfeito para quem quiser aprender e inovar as suas aplicações. É voltado para estudante, é voltado para iniciantes e pequenos desenvolvedores, né? Jorge, Todos. deixa-me só, peço desculpa por interromper, só fazer aqui um, um, um ponto importante. Caso quiserem utilizar a Delphi Community, por favor, não fazer o download de páginas que não seja oficial embarcadeiro, não utilizar domínio de empresa, dado que é uma versão gratuita, e ao fazer o registro, utilizar um e-mail pessoal, não utilizar um e-mail de empresa, para evitar uma situação de compliance. Também isso é muito importante ressaltar, que seja feito sempre desde no âmbito pessoal. Tá bem? Exatamente. Ou startups. Pronto. No Delphi Community, vocês conseguem ter todas as funcionalidades do Delphi, o FireMonkey, o VCL, o FireDAC, depuradores, compiladores, Windows, Android, iOS e macOS. Tudo isso gratuitamente por essa versão. Como o Marcelo disse, se quiserem utilizar, utilizem com cautela, saquem a versão do site oficial da Embarcadero e leiam as regras para poder utilizar essa versão. Ok? Eu vou mostrar aqui agora alguns cases de sucesso que foram criados com Delphi, tá? Cases de sucesso no mundo inteiro. Nós temos aí o FL Studio, que foi desenvolvido pela ImageLine, um software totalmente desenvolvido em Delphi. É um software voltado para estações de trabalho de áudio digital, que permite que permite compor, gravar, arranjar, editar ou masterizar música. É um software que fornece um conjunto, uma panóplia completa de ferramentas, que inclui instrumentos virtuais, sintetizadores e efeitos adequados também para quem está tanto para iniciantes quanto para profissionais. Pelo menos é isso que eu li no site dos desenvolvedores. Mas só para frisar que isso foi feito em Delphi. Ok? Depois nós temos aqui o WO Traffic, desenvolvido pela Wide Orbit. É um RP que é utilizado por mais de 3.000 estações de TVs e rádios no mundo inteiro. Inclusive a Fox, a Fox não, a NBC e a Viacom utilizam esse RP para gerir tráfego e anúncios e receitas de mídia. Software também totalmente criado em Delphi. Depois nós temos aí o Blue Logic, que é um RP também utilizado em mais de 15.000 clientes. É um software criado pela TechnoEasy, da Áustria. Temos também o Blue Logical, que é um software criado pela Taco Easy. É um software de gestão de frotas, né, de caminhões, desenvolvido também em Delphi, e foi desenvolvido em todos os sabores, né, tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para iOS. Desenvolvido totalmente em FireMonkey. Bom, e por que continuar a desenvolver em Delphi? É simples. A produtividade é incomparável. O desenvolvimento é rápido, o design é limpo,
e o código é claro. A linguagem é moderna e estável, ela evolui constantemente com suporte a generics, a records, a cloud. A gente sempre vê que a cada versão a linguagem Delphi tem evoluído. Ela é multiplataforma, com um único código feito nativamente para Windows, a gente consegue evoluir isso para desenvolver para Mac, para Linux, para Android e iOS. A curva, como eu falei, a curva de aprendizado de um desenvolvedor que veio de Delphi somente desenvolvendo Windows, para passar para essas outras plataformas, a curva de aprendizado é muito pequena. Tem integração total com banco de dados, com REST, com Cloud, com IoT, em um só ambiente de trabalho. A comunidade em si, a comunidade Delphi, como muitos aqui veem, eu mesmo participei pessoalmente num evento da Danisoft, se não me engano, foi ano passado, não foi, Marcelo? Ano passado, o evento aqui no Porto. Sim, fizemos em outubro do ano passado no Porto. Exatamente. Esse evento a gente via, eu conversei com as pessoas lá, então são desenvolvedores, são profissionais apaixonados pela linguagem, eles querem mais, conhecer mais a linguagem, querem que essa linguagem evolua. Então nós temos aí milhares de desenvolvedores e temos milhares de bibliotecas open source, pagas, que vocês podem adicionar no produto. Então, Delphi é mais que um legado. É velocidade, é confiabilidade e é futuro. E, falando nisso, no índice TIOB, hoje, outubro de 2025, o Delphi está entre as 9 linguagens mais utilizadas no mundo. Okay? Eles fazem esse tipo de verificação pelas pesquisas que tem no Google, pelo que falam na internet. Então, hoje, ele estava até há pouco tempo como 11ª e já estamos agora como a 9ª linguagem mais no top 9 das linguagens mais utilizadas, mais faladas no mundo inteiro. Sim, por acaso leva alguns anos no top 10 de TIOBEO e cada ano a escalar posições, no que demonstra que realmente a comunidade está a crescer, são cada vez mais pessoas que voltam a utilizar a ferramenta e levamos, como disse, já há alguns anos no top 10. Agora, por acaso, sim, estamos entre os 8 e 9 primeiros, e isso é uma excelente notícia também. Isso só mostra o esforço que a Embarcadero vem fazendo no produto, né, na aceitação do mercado de produtos feitos em Delphi, feito em RadioStudio, dos próprios programadores que acreditam no trabalho realizado com a linguagem. A própria comunidade no mundo continua sendo enorme, né? Temos uma grande comunidade que fala português no Brasil. Aqui em Portugal, a comunidade é um pouco mais como é que se diz? Mais reduzida, tímida, mas estamos a fazer aí um grande esforço para tentar realmente. É mais tímida, eu diria mais tímida. A crescer. Exato. Então, aqui com a ajuda da Danisoft, da Embarcadero, da própria Lusodelphi, que a gente tem feito aí alguns eventos, procurem a Lusodelphi para saber as novidades também das comunidades. Muito material gratuito que é disponibilizado para os profissionais e isso tudo ajuda a desenvolver cada vez mais a ferramenta. Aqui, para finalizar, Delphi é rápido ontem, é poderoso hoje e é relevante amanhã. Então, continuem a utilizar o Delphi, continuem a utilizar o RadioStudio,
que eu acho que a gente tem muito aí para ganhar, não só hoje, como amanhã, nos seus softwares, nos seus projetos. Continuem a utilizar Delphi, que acho que vocês só têm a ganhar. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu acho que caiu aqui a minha... Desculpa, Jorge, fui eu que acho que coloquei, comecei a partilhar o meu. Peço imensas Não, tranquilo, desculpas. tranquilo. Imensas desculpas. É, Excelente apresentação, Jorge. Eu gostei muito, por acaso, está bastante interessante. Gostei muito da parte da IA também, que é o que está de moda, não é? Neste momento. Parabéns, obrigado por contar é, contigo também, eu, novamente. eu vou pedir só para quem quiser entrar no Com nosso certeza. Telegram. Tem aí os meus contatos também da Luso Delphi. Tem aí o Linktree. Quem quiser participar aí da comunidade, a gente sempre está a trazer aí novidades. Está sempre também em contato com a Danisoft, com o Embarcadeiro. E eu estou aí para ajudar a comunidade cá em Portugal, para quem quiser participar.